Bom, pessoal do segundo F, o professor Vitor de novo, tudo bem? Como eu falei para vocês, nós vamos dar sequência aqui à nossa segunda aula desse primeiro bimestre aqui. Eu dividi em dois momentos, justamente para não ficarem vídeos muito longos, né? Para quem está assistindo ficar mais cansativo, tudo bem? É sequência da aula 1 sobre soluções. Então, eu apresentei para vocês no final da aula anterior o que são soluções. É o nome que a gente dá para toda mistura homogênea. Lembrando, mistura, todo o sistema que tem duas substâncias ou mais. Nosso último exemplo foi água mineral, que ela não é só água, né? Ela tem água, minerais. E homogêneo é aquele sistema que visualmente ele é uniforme, onde eu olhar para ele me aparece com a mesma cor. Por exemplo, um suco de laranja coado, sem o bagacinho lá, todo homogêneo, tá? E aí nós vamos dar sequência aqui sobre o conceito de solubilidade. Então, assim, coeficiente de solubilidade, que é uma medida, que é um número, mas vocês vão me ouvir muito falar nessa aula aqui, deixa eu trocar aqui rapidinho. Vocês vão me ouvir muito falar só solubilidade, tá? Então, quando eu falar assim, solubilidade, é a mesma coisa que coeficiente de solubilidade, tudo bem? Bom, o que é essa tal solubilidade? Bom, para que a gente tenha uma solução, é importante que eu tenha uma mistura. E nessa mistura, você tem substância que dissolve a outra. Vou pegar de novo o exemplo anterior. Na água mineral, na água da torneira, nós temos água e minerais. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: é a água que dissolve os minerais ou os minerais que dissolvem a água? Vou mudar o exemplo. Vamos pensar num suco de fruta, coado, homogêneo. E aí você vai adoçar esse suco para tomar ele, porque ele é muito amargo, tá? Você gosta de uma coisa mais doce. Quando você coloca o açúcar no suco, é o suco que dissolve o açúcar ou o açúcar que dissolve o suco? Tá? Então, aquela substância que dissolve as outras, a gente chama de solvente. E as substâncias que são dissolvidas, a gente chama de soluto. Então, trazendo de volta, a água mineral, a água solvente, o mineral ou os minerais, melhor dizendo, são solutos. A água dissolve os minerais. Geralmente, o solvente é aquele que está em maior quantidade. Tudo bem? E aí, gente, quando eu vou fazer essa mistura, para eu ter um sistema homogêneo, existe um limite, um limite de capacidade que o solvente tem de dissolver os solutos. É esse limite que a gente chama de solubilidade. Então, é a máxima quantidade de soluto dissolvida numa certa quantidade de solvente numa dada temperatura. Então, atenção aqui para alguns termos, tá? Soluto é a substância que eu vou dissolver. Por exemplo, os minerais na água, o açúcar no suco, eles fazem papel de soluto. Tá? Aqui, solvente é a substância que vai dissolver o soluto. Então a água dissolve os minerais. Então naquela mistura a água é solvente. O suco dissolve o açúcar. Então o suco ali é o solvente. Ao pé da letra é água, porque todo suco tem água, mas para ficar mais fácil de entender o exemplo. Tá certo? Muito bem. Então, quando eu tenho uma certa quantidade de solvente, não é qualquer quantidade de soluto que eu consigo dissolver. Existe um limite. Esse limite é que a gente chama de solubilidade. E essa solubilidade ela tem várias aplicações. Aqui vocês observam nessa figura o rótulo de um achocolatado, tá bom? E quem consome achocolatado em casa dissolve ele geralmente em leite. Ou ele vai em outras misturas para fazer bolo de chocolate, enfim. Mas vamos pensar numa coisa mais simples. Adicionar achocolatado no leite. Tomar esse leite com achocolatado aí. Tá? Em casa, o que a gente faz? A gente faz a olho. Tem gente que prefere tomar com leite gelado, tem gente que prefere leite natural, tem gente que prefere com leite quente. Tem gente que gosta dele mais escuro, coloca bastante pó e mexe. Tem gente que gosta dele mais clarinho, para não ficar tão forte. Enfim, a gente faz a gosto. Mas reparem que em todo rótulo, por isso que eu coloquei a figura aqui para vocês, eu vou chamar a atenção, vou marcar com grifa-texto aqui, ó. Essa informação, ó, modo de preparo. Ó, deixa eu trocar a cor do grifa-texto aqui, porque ficou amarelo em cima de amarelo, né? Deixa eu só trocar aqui, ó. Modo de preparo. 2 colheres de sopa do achocolatado em leite frio ou quente de 150 ml.
Tá? Então, aqui o fabricante desse achocolatado, o que ele fez com essa informação? Olha, gente, para você preparar, você faz isso. 2 colheres de sopa do achocolatado e um copo de leite, 150 ml ali. Aí você fala assim, bom, se a gente em casa faz a gosto, deixa eu voltar aqui só minha ponteira, se a gente em casa faz a gosto, por que o fabricante perde tempo, entre aspas, né, colocando essa informação no rótulo se ninguém lê isso? Duvido que alguém que utilize o produto leia o modo de preparo. Prepare do que você quiser. Mas por que o fabricante coloca isso? Porque o modo de preparo é um exemplo de solubilidade, aplicação do conceito de solubilidade. Tá? Porque 2 colheres de pó e um copo de leite é o máximo que um copo de leite consegue dissolver. Ou seja, é a máxima quantidade de soluto, no caso aqui o achocolatado faz o papel de soluto, dissolvido uma certa quantidade de leite. O leite aqui faz o papel para a gente de solvente. Ao pé da letra, gente, o solvente é a água, porque o leite ele é rico em água, mas, né, para não complicar o exemplo, pensa que o leite é o solvente e o achocolatado é o soluto. Então, o máximo que eu consigo dissolver 2 colheres de pó de chocolatado em uma dada quantidade de solvente, no caso um copo de leite. Aqui ele deixa aberto o leite frio ou quente, mas a gente vai ver daqui a pouco que o fato do leite estar quente facilita o processo de dissolução. Quem já fez os 2 jeitos percebe que quando o leite está quente, o pó dissolve mais fácil. Quando o leite está gelado, o pó fica mais empelotado, tem que mexer mais, bater mais. Né? Tem relação, daqui a pouquinho eu falo do meio para o final dessa aula aqui, que também é curta. Tá bom? Muito bem. E aí, em cima do conceito de solubilidade, nós vamos trabalhar a classificação das soluções quanto a essa solubilidade. Então, nós temos 3 situações, tá? 4, na verdade. Uma não está escrito, mas eu vou falar. 2 colheres de achocolatado em 150 ml de leite é a informação que eu tirei do rótulo do achocolatado. E eu comentei com vocês. Isso é uma informação do máximo que eu dissolvo do pó naquele tanto de leite aqui, 150 ml. Então, essa é a quantidade máxima. Ou seja, eu preparei no limite dela, eu preparei uma solução saturada. É o máximo que dissolve. Então, aqui. A solução, quando você ouvir a expressão saturada, é aquela mistura onde a quantidade de soluto dissolvido é a máxima possível. Tá? E o que essa solubilidade garante para mim? Que 2 colheres é o máximo, mas eu posso preparar misturas homogêneas com menos quantidade. Por exemplo, se eu dissolver 1 colher só, 1 colher e meia colher, como são valores abaixo da solubilidade, eu não preciso ficar, eu posso ficar tranquilo, porque eu tenho certeza que vai dissolver. Só que essa solução, essa mistura, não está preparada no limite. Ela está abaixo do limite. Então a gente chama de solução insaturada, ou seja, a quantidade de soluto está abaixo do máximo possível de ser dissolvido. Entenderam? Bom, aqui eu comentei com vocês que qualquer quantidade abaixo é insaturado e o máximo é saturado. Agora, o que acontece se eu colocar valores acima da solubilidade? Aí nós temos 2 situações possíveis. Uma vai aparecer na tela para vocês. Bom, eu coloquei aqui para vocês 3 colheres de achocolatado. Lembrando que o limite são 2, para o mesmo tanto de leite. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter uma solução saturada com o chamado corpo de fundo. Tá? Que é quando eu tenho uma mistura onde o máximo de soluto vai ser dissolvido e a diferença, aquilo que está a mais, não vai ser dissolvido. Então, para onde vai? Se você pensar lá na situação de casa, com achocolatado, quando você acaba de tomar o leite, é aquele pó que sobra no fundo do copo, da caneca, da xícara, enfim. Tá? É aquele material que não foi dissolvido. Então, aquilo que a gente chama de corpo de fundo. Deixei aqui para vocês o destaque. Ó. O que é corpo de fundo? Massa de soluto não dissolvida na mistura, quer dizer, aquele excesso. Tá? Ele também, às vezes, vem com a palavra precipitado.
Então, quando em exercícios sobre soluções vocês ouvirem falar em corpo de fundo ou precipitado, entendam que são a mesma coisa, tá? E aí, gente, com essa tela aqui completa, que já vai passar de tela aqui, só chamar a atenção de vocês. Volta a minha fala do achocolatado. Se ninguém lê aquele modo de preparo, cada um faz o seu gosto, por que o fabricante coloca? Ele é obrigado por lei. Porque o fabricante, por lei, é obrigado a te informar como preparar a mistura sem desperdício. Concorda comigo que o corpo de fundo, como ele é uma sobra, ele vai ser desperdiçado. Ah, mas aí eu passo a colher e como ele puro. Bom, aí é de cada um. Mas teoricamente é um material que não foi dissolvido. Então o fabricante ele tem que te passar uma maneira de você montar a mistura e todo soluto que você colocar, ele se dissolva. Por isso que aparece no rótulo, tudo bem? Bom, e aí algumas observações que eu falei lá no começo dessa aula 2. A solubilidade ela é diretamente proporcional à quantidade de solvente. Quando eu falo diretamente é o seguinte, vamos trazer de novo o exemplo do achocolatado. Informação do rótulo, 2 colheres de pó para 150 ml de leite. Se eu dobrar o leite, tá, para 300 ml, eu posso tranquilamente falar que a quantidade de soluto dobra também. Então, ao invés de conseguir dissolver 2 colheres, eu consigo dissolver 4 colheres. E se eu diminuir pela metade, a quantidade de pó que eu consigo dissolver é a metade. Então, se eu, pela metade, fica uma colher só. Então, diretamente proporcional, uma questão matemática, né? Quando você aumenta um valor, o outro acompanha proporcionalmente. Então, dobrei o solvente, dobra a quantidade de soluto que pode ser dissolvido. Eu diminui o solvente pela metade, a quantidade de soluto que vai dissolver é pela metade também. Tá claro? Muito bem. Outra observação. Geralmente, o aumento de temperatura aumenta a solubilidade. É esse ponto aqui que é a minha fala do início dessa aula 2. Tá? Quem faz uso de achocolatado em leite já percebeu que se o leite estiver quente, dissolve mais fácil. Se estiver frio ou gelado, é mais difícil dissolver, você mexe mais, fica empelotado. Então, é um comportamento comum, tá? Ele não vale sempre. Por isso eu coloquei aqui o geralmente. Você aumenta a temperatura, a capacidade que o solvente tem de dissolver, né, aumenta. Então a solubilidade aumenta. Só que nós temos exceções. Por exemplo, uma mistura que não se comporta dessa maneira são misturas de líquido com gás. Não é a única, tá? Mas eu trouxe para vocês o exemplo mais comum. Tá? Exemplo disso, na prática, bebidas com gás. Água com gás, refrigerante, cerveja, chopp. Tá? São misturas que têm a água em grande quantidade e tem gás ali. Então, quando você pega um refri e abre uma latinha, uma garrafa, enfim, tá? Começam a sair bolhas. Tá? O que são aquelas bolhas? Gás que, enquanto estavam dentro da embalagem, estavam dissolvidos. Né? E por que esse comportamento? Como é que eu percebo esse comportamento? Aqui você tem uma figura, um copo, e sendo colocado nesse copo o refrigerante. Aqui, gente, desconsidera o gelo, tá? É normal que quando a gente vai transferir da embalagem para o copo, você observe bolhas aqui. O que são essas bolhas? É gás que está deixando de ficar dissolvido, ele está saindo da mistura. E quando você está assim no aniversário, por exemplo, só do jeito que o refri cai no copo, você já tem uma ideia se estão te servindo um refrigerante quente ou frio, gelado, mais gelado ou menos gelado. A gente fala quente, mas é força de expressão. Porque se o refri tiver gelado, um ponto gostoso para você consumir, você vê uma certa camada de gás. Mas uma bebida mais quente, você vê muito mais gás se formando. Por quê? Uma bebida mais quente, o solvente mais quente, ele dissolve menos gás. Isso você tem que entender que dissolvendo menos, ele vai perder mais gás. Então, por isso que a bebida com gás, quanto mais quente ela tiver, mais ela espuma. Porque a solubilidade dela para o gás diminuiu. Então, se a solubilidade diminuiu, é porque ele não consegue manter dissolvido, ele vai perder mais fácil, entendeu? Por isso que forma mais espuma. Uma curiosidade rápida aqui para vocês. Tá?
E aí vamos a exemplos de como trabalhar com essa solubilidade, tá? Então aqui eu vou ler com vocês, ó. O cloreto de potássio é solúvel em água. Então vamos entender. O cloreto de potássio aqui, ele faz o papel de um soluto, a água solvente. É importante vocês observarem, praticamente aí todos os exercícios nossos de solubilidade vão trazer água como solvente. Não é obrigatório que seja água, mas é bastante comum, tá? E a tabela a seguir fornece valores de solubilidade deste sal, que o cloreto de potássio é um sal, em gramas por 100 gramas de água. Aqui é importante, gente, vocês perceberem, sempre os exercícios vão fixar, deixa eu trocar aqui pelo marca-texto, para ficar mais fácil. Tá? Ó, esse valor aqui deixa eu estender aqui para a água, 100 gramas de água. Vocês vão ficar atentos, não é obrigatório ser sempre o 100, mas é importante você perceber que para facilitar, a quantidade solvente vai ser sempre fixa. Então é importante você perceber isso, tá? Então aqui, ó, cada temperatura, são 4 temperaturas dadas para vocês aqui, observa na tabela, você tem uma solubilidade, certo? E aí repara que esse sal aqui, esse soluto, ele segue o comportamento comum das soluções, né? 10 para 20 graus, para 30, para 40 graus, você observa um aquecimento e a solubilidade aumenta, que é o comportamento normal, o geral do slide anterior. Vamos à pergunta, tá? Preparou-se uma solução de cloreto de potássio a 30 graus, dissolvendo-se 37 gramas do sal em 100 gramas de água. A temperatura da solução foi diminuída para 10 graus e observou-se a formação de um precipitado. Analisando a tabela de valores de solubilidade, explique por que houve formação de precipitado e calcule a massa de precipitado formada. Aí, gente, são duas perguntas, vamos com calma, tá? Vamos por partes aí. Vamos à primeira pergunta. Por que houve formação de precipitado? Para quem não lembra, precipitado é quando eu tenho um valor de soluto acima da solubilidade, ele não consegue ser dissolvido e ele vai sobrar, entre aspas. Então, repara, o que é importante esse tipo de questão? Em qual temperatura a solução começa e para qual temperatura que ela vai. Então, repara, ela a 30 graus, ela vai ser esfriada para 10 graus. Então, eu vou na tabela, ó, 30 graus. Qual é a solubilidade? 37 gramas em 100 gramas de água. 100 gramas de água está fixo. Quando esfria para 10, essa solubilidade, quer dizer, essa capacidade que a água vai ter de dissolver, cai para 31. Ou seja, se ao esfriar a capacidade da água dissolver diminuiu, tá? E a gente só esfriou, a gente não aumentou e não diminuiu nem aumentou a água, e não diminuiu nem aumentou o soluto, a gente simplesmente esfriou. Só que ao esfriar, nós diminuímos a capacidade da água dissolver. Então a solubilidade caiu. Então isso explica por que a formação de precipitado. Tá? Houve a formação de precipitado porque a solubilidade do cloreto de potássio a 10 graus é menor do que a 30 graus. Fechou. Tá? Segunda pergunta. Calcule a massa de precipitado formado. Então agora ele quer em número. Ó, tá, beleza. Então diminuiu a temperatura, esfriou, a capacidade ficou menor. Mas quanto de precipitado formou? Quanto que sobra? Então já está marcado com os grifos textos aqui. Vamos colocar por extenso. Ó. A 30 graus de temperatura, a capacidade que esses 100 gramas de água tem de dissolver é de 37 gramas de soluto. Só que quando a gente esfria para 10 graus, essa capacidade de 37 cai para 31. Repara que o tanto de água está fixo. Tá? O tanto de água está fixo. Certo? Então, gente, é muito simples. A massa de precipitado é você pegar quanto conseguir dissolver antes de esfriar e quanto ele consegue dissolver depois de esfriar. Essa diferença é o que sobra. Então, portanto, a massa de precipitado vai ser de 6 gramas. Quer dizer, quando eu esfriar de 30 graus para 10 graus, vão aparecer lá um corpo de fundo, que não existia,
e a massa disso é de 6 gramas. Então, resposta, massa de precipitado 6 gramas, já está marcado aqui no finalzinho para vocês. Deixa eu dar um destaque para vocês. Tá? Então, ao esfriar de 30 para 10, a capacidade de dissolver de 37 caiu para 31, o 6 de diferença é o que vai para o fundo do recipiente. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Bom, e para finalizar essa aula, essas informações de solubilidade, elas podem aparecer para vocês na forma de gráficos, que é muito comum a gente chamar de curvas de solubilidade. Então aqui eu vou aproveitar, para a gente ganhar tempo, já falar do gráfico dentro de um exercício, tá bom? Exemplo 2. A curva de solubilidade da substância KNO3, que nós chamamos de nitrato de potássio, dissolvido em 100 gramas de água em função da temperatura, é mostrada abaixo. Então aqui de novo, gente, ó. Os 100 gramas de água, vou dar uma marcada aqui para vocês, a água é solvente. Então a quantidade de solvente ficou fixa, 100 gramas. Então vai no gráfico aqui, ó. Eu vou trocar aqui o apontador, ó. Você tem no eixo X da matemática valores de temperatura e no eixo Y aqui, ó, você tem valores de solubilidade. Então, como a linha ela sobe, eu entendo que o comportamento desse soluto aqui, ó, o KNO3, é o comportamento geral. Aumentou a temperatura, aumentou a solubilidade. O gráfico me mostrou isso. Se ele fosse o comportamento tipo igual aquele do refri, a linha começaria alta e desceria. Não é o caso aqui, né? E o gráfico, gente, normalmente o pessoal olha e fala assim, o gráfico vai complicar minha vida. É o contrário. É porque assim, no exercício que eu fiz anterior, você tinha uma tabela. Aqui você tem um gráfico, mas o jeito de trabalhar é o mesmo. Ó, em cada temperatura você tem uma solubilidade correspondente. Ó. 10 graus bate aqui, 20 graus bate aqui, 30 bate aqui e assim por diante, até os 100 graus bater aqui em cima. Tá? Enfim. E repara, os 100 gramas de água, que é o solvente, fixos, então não posso fazer comparações. E aí eu vou deixar uma perguntinha para vocês. Se tivermos 50 gramas de água a 30 graus, qual será a massa de KNO3 dissolvido? Gente, reparou? Atenção aqui nesse momento. No anterior, a quantidade de solvente estava igual tudo. O que ele fez foi pegar de uma temperatura e esfriar para outra. Ele não mexe em temperatura. Repara aqui que os 30 graus você não vai mexer. O que ele fez na questão foi mexer na quantidade de água. Aí você fala, complicou. Não, vamos com calma. Primeira coisa, 30 graus. Eu não sei qual é a solubilidade a 30 graus. Então eu vou no gráfico. Pessoal, a temperatura aqui está de 20 em 20, né? 0, 20, 40, quer dizer, o meio do caminho é 10. Então, 10, 20 para 40, então aqui é o 30. Certo? Aí eu subo no gráfico aqui e acho o correspondente dele aqui em solubilidade. Tá? Deixa eu trocar aqui. Ó, 30 graus, se eu conseguir fazer em linha reta. Vem aqui e acho o correspondente dele aqui. Ó. Então, ó, os 50 aqui. 30 graus, 50 gramas de solubilidade. Eu vou deixar essa informação destacada aqui para vocês. Tá? Se eu não conhecer esse número, eu não... Ó, perdoe aqui, mas a linha era reta, tá? Dá um desconto aqui para nós. Em 30 graus, em 100 gramas de água, eu consigo dissolver 50 gramas de soluto. Soluto aqui, quem faz o papel é o KNO3, correto? Sem esse número, eu não consigo começar o problema. Muito bem. Aí você fala assim, mas se eu já sei em 30 graus, eu já estou com a pergunta respondida. Aí é que vem o detalhe, tá? Deixa eu dar um destaque para vocês. Os 50 gramas de soluto é para 100 gramas de água. E a pergunta do problema é para 50 gramas de água. Correto? Então, uma maneira de a gente resolver, uma simples regra de 3. Lembrando daquelas observações. A solubilidade é proporcional, é diretamente proporcional à quantidade de solvente. Se o solvente aumenta, a solubilidade aumenta. Se o solvente diminui, a solubilidade diminui. Então aqui uma regra de 3. Ó.
Segundo gráfico, cada 100 gramas de água consegue dissolver no máximo 50 gramas de KNO3. E 50 gramas de água vai dissolver quanto? Não sei, X. E aí, a gente vai vir aqui, ó, regra de 3, né? Multiplica em cruz, 100 vezes X, 50 vezes 50. Então fica assim, tá? 50 vezes 50 vai dar 2.500. Passo 100 dividindo. Aí corta zero ou faz divisão, que vocês queiram. Dá para cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, tá? Enfim, de qualquer jeito que você resolver essa questão, você vai chegar em 25 gramas. Então, resposta, em 50 gramas de água serão dissolvidos 25 gramas de KNO3 com 30 graus de temperatura. Tudo bem? Bom, eu fiz um caminho aqui montando regra de 3 e tal, mas se você quiser, você poderia usar a observação. Eu acabei de falar, antes de desenhar a regra de 3, que a solubilidade é diretamente proporcional à quantidade de solvente. Então, repara, se o gráfico me traz 100 gramas, deixa eu trocar aqui de novo. Se o gráfico me traz 100 gramas de água e a pergunta me traz 50 gramas de água, quer dizer, a quantidade de solvente diminui pela metade. Então, a capacidade dele dissolver também cai pela metade. Se eu olhar aqui 50, a metade de 50 é 25. Pessoal, eu coloquei aqui uma resposta, aqui é errado, tá? Eu coloquei 50 aqui, mas são... Ah, perdão, aqui tá certo, ó. Volta. Só falar de novo porque eu me confundi aqui, ó. Quantidade de água 100, quantidade de água 50, quer dizer, o solvente diminui pela metade. Então a capacidade dele dissolver diminui pela metade. Se ele dissolver 50, ele passa a dissolver 25, também dá para fazer assim. Lógico que eu escolhi uma questão simples, onde a proporção era inteira. Às vezes vai dar decimal, mas está aí. Pessoal, era isso. E aí, com essas duas aulas, vocês têm aí ferramentas para fazer a atividade que eu vou colocar no grupo do Zap da sala, tudo bem? Continue cuidando-se, espero que estejam todos bem, vocês e seus familiares. Um grande abraço e até a próxima.